Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu sou Paulo Melo e nessa oportunidade quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para a minha, para a nossa edificação. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus, nesse momento, Ele venha nos dar sabedoria e entendimento da sua palavra, para que não venhamos ser ouvinte, mas praticante da mesma. Meus queridos amados irmãos, e nesta oportunidade, a palavra a qual nós iremos meditar neste momento, ela se encontra na carta de Judas, capítulo de número 1 e versículo de número 3, aonde está escrito: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, numa vez foi dada aos santos. Meus queridos e amados irmãos, sabemos que Judas escreve esta carta aos irmãos e contra aos ímpios e falsos mestres, e por pregarem falsos evangelhos, aquele evangelho que não é cristocênico, aquele evangelho que não é um evangelho verdadeiro, aquele evangelho que satisfaz o seu ego, aquele evangelho que satisfaz só o seu ser, não aquele evangelho que vai bater de frente com o pecado, aquele evangelho que afronta o pecado, afronta o erro, mas que te leva à salvação. Esse é o evangelho cristocênico, o evangelho que te leva ao arrependimento, o evangelho que te leva ao crescimento espiritual, não um evangelho que satisfaz só o seu ego. Esse é o evangelho que nós devemos pregar, é o evangelho verdadeiro, é o evangelho que salva vidas, o evangelho ao qual Jesus nos ensina, que é amor, é pureza, mas que te leva à salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E dada aos santos, não é, meus queridos? Aqueles que se dedicam a Cristo e estão determinados a permanecer fiéis a Ele, estão sob a obrigação solene de batalhar pela fé que Deus confiou todos os fiéis seguidores de Cristo, através da mensagem que temos agora em sua palavra escrita. E em Filipenses, capítulo de número 1 e versos de número 27, está escrito: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, vós que estáis no mesmo espírito, combatendo o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Meu querido amado irmão, então temos que combater firme a proclamar o evangelho verdadeiro, temos que combater com o mesmo ânimo, a fim de pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, aquele evangelho que te leva à salvação, como eu já disse antes, aquele evangelho que vai de frente, bate de frente com o pecado, aquele evangelho que te exorta a fazer as coisas santas, aquele evangelho que nos ensina a se voltar para Deus. Não é evangelho para satisfazer o meu ego, não é evangelho para me satisfazer a mim próprio, no sendo o qual está tudo bem. Não, meu querido, o evangelho verdadeiro é aquele que vai de afronta com o pecado, aquele evangelho verdadeiro é o que bate de frente com os erros. Por isso, meus queridos amados irmãos, nós temos que estar atentos com muitas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós temos que estar bem atentos nos falsos ensinamentos, aquilo que muitas das vezes nós ouvimos e achamos que é de Deus, mas temos que estar atentos. Louvado seja o nome do Senhor. E esta fé, meus amados irmãos, esta fé no Evangelho, ela consiste as boas novas de perdão e vida eterna, proclamado por Cristo e pelos apóstolos. Isto é, aqueles pessoalmente autorizados e enviados por Cristo para entregar a sua mensagem,
original e estabelecer a igreja no Novo Testamento. Esta é a verdade fixa e imutável, dada pelo Espírito Santo e incorporada no Novo Testamento. No entanto, a fé é mais do que uma verdade objetiva, isto é, baseada em um padrão confiável externo e qualquer indivíduo sobre o próprio Deus. É também um modo de vida a ser praticado com amor e pureza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, está escrito em 1 Timóteo, capítulo de número 1 e versículo de número 5, aonde diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Por isso, meus amados irmãos, temos que ter uma boa consciência, temos que ter um coração puro, para que possamos ser fiéis a Deus, para que possamos buscar a nossa salvação, não em uma fé fingida, com coisas que parecem ser boas, mas infelizmente nos causam grandes prejuízos. Temos que estar atentos com estas coisas, meus amados irmãos. E a palavra de Deus, ela ainda nos traz, porque nós sabemos que o aprendizado é muito difícil, aprendizado das coisas verdadeiras, mas aquilo que nos edifica são estas coisas verdadeiras. E é por isso que nós temos que anunciar o evangelho puro e contra os falsos mestres. Isso que a palavra de Deus nos ensina. Não vamos acreditar em vãs fés, que muitas das vezes parece ser boas, aqueles ensinamentos, aquelas coisas que praticamente vão encher o nosso ego, vão nos satisfazer. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que te purifica, aquele que diz aonde nós erramos e que nós precisamos nos consertar. Esse que é o evangelho verdadeiro, que bate de frente com o pecado e que diz que nós estamos errados e precisamos se entregar para Deus. Meus queridos amados irmãos, porque o único caminho que conduz à vida eterna é Jesus. Jesus, ele é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, então outro evangelho que não seja esse evangelho que Jesus nos ensinou, não aceite, meus queridos, porque esse não é o evangelho verdadeiro. Esses falsos ensinamentos que muitas das vezes nós ouvimos, esses ensinamentos que muitas das vezes ouçamos pela aí, e muitas das vezes enchemos o nosso ego. Mas será que esse evangelho, será que o que está sendo pregado realmente é um evangelho verdadeiro? Meus queridos, busquem na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela nos leva ao puro conhecimento. Busquem na palavra de Deus. Deus, ele nos dá sabedoria para que venhamos cada vez mais aprender do Senhor. E através desse evangelho, nós aprendemos com Jesus Cristo a ser humilde, a ser manso. Porque Jesus, ele é o único caminho, meus amados, que levam à salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele é o único caminho que nos faz a conhecer esse amor, que nos faz a conhecer o perdão,
e venha o arrependimento, para que venhamos aceitar o arrependimento e aceitar a Cristo. Isso é o que nós precisamos, meus amados irmãos, deste evangelho verdadeiro, desse evangelho puro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, onde nós encontramos uma passagem bíblica encontrada no evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, que ele diz: aprendei-vos de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Louvado seja Deus. Mateus 11, versos 29. Meu querido amado irmão, nós sabemos que Jesus, ele nos chama para um propósito. Ele nos chamou para um propósito na nossa vida, para um chamado, para nós anunciarmos o Evangelho. Mas esse Evangelho puro, esse Evangelho que o Senhor nos determinou, para que possamos pregar o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. E esse amor que é dentro do nosso coração, um amor não fingido, com a consciência de uma fé não fingida, um coração puro, esse coração puro que o Senhor habita dentro de nós, em nossos corações, em vossa alma, é que faz nós aprendermos. O Espírito Santo nos dá a consciência para que venhamos aprender-vos do Senhor. Aí Jesus diz: aprendei-vos de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amados irmãos, nós precisamos aprender do Senhor, ser humilde, ser manso, ser puro, para encontrar descanso a nossa alma. É só em Jesus Cristo. Meus queridos, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele escreve isso, Jesus disse isso e relatado por João no capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esta, meus amados irmãos, esta é mais uma das 7 declarações de Jesus, dizendo eu sou, registrada por João. Louvado seja Deus. Jesus é o único caminho. Ele não é simplesmente um dentre muitos caminhos. Ele é o único caminho para Deus, o Pai Celestial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e versículo de número 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Meus queridos, só Jesus é a salvação das nossas vidas. Temos que aceitar a Jesus. Nós temos que confessar os nossos pecados e buscar a Deus. Só Jesus, ele é o caminho, não há outro caminho. Quando vierem a você dizendo que há outro caminho, meus queridos, não acreditem, pois Jesus, ele é o único caminho que nos conduz ao céu, que nos conduz à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, versos 9, versos 20, está escrito: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, este é pela sua carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, este novo caminho é Jesus. Este novo caminho que tu deves seguir, este caminho que tu deves trilhar, é Jesus. Jesus, ele é o único caminho que te leva ao céu. Meu querido, Jesus está voltando. Prepara-te para que tu vejas. Jesus, ele é o caminho. Não há outro a não ser Jesus. Busquem a Deus. Se entreguem para Jesus.
porque a vinda do Senhor se aproxima. Querendo ou não, Jesus vai voltar, meus amados. Então, busquem a Deus enquanto é tempo, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Se entregue para Cristo, pois a vinda do Senhor se aproxima. Eu peço a Deus que te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus continue contigo. Eu quero orar por você neste momento. Meu querido e amado Deus, abençoe a vida desta pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento. Que o Senhor possa vos abençoar grandemente. Papai querido, eu oro pela esta pessoa, Senhor, que se desviou dos teus caminhos, Senhor. Mas que hoje, pela graça do teu poder e pela graça do Espírito Santo, que ela se volte para o Senhor neste momento. Papai querido, perdoa os seus pecados e nos conduz, Senhor meu Deus, neste caminho que nos leva ao céu. É o que nós te pedimos e com fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu sou Paulo Melo e nessa oportunidade quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para a minha, para a nossa edificação. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus, nesse momento, Ele venha nos dar sabedoria e entendimento da sua palavra, para que não venhamos ser ouvinte, mas praticante da mesma. Meus queridos amados irmãos, e nesta oportunidade, a palavra a qual nós iremos meditar neste momento, ela se encontra na carta de Judas, capítulo de número 1 e versículo de número 3, aonde está escrito: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, numa vez foi dada aos santos. Meus queridos e amados irmãos, sabemos que Judas escreve esta carta aos irmãos e contra aos ímpios e falsos mestres, e por pregarem falsos evangelhos, aquele evangelho que não é cristocênico, aquele evangelho que não é um evangelho verdadeiro, aquele evangelho que satisfaz o seu ego, aquele evangelho que satisfaz só o seu ser, não aquele evangelho que vai bater de frente com o pecado, aquele evangelho que afronta o pecado, afronta o erro, mas que te leva à salvação. Esse é o evangelho cristocênico, o evangelho que te leva ao arrependimento, o evangelho que te leva ao crescimento espiritual, não um evangelho que satisfaz só o seu ego. Este é o evangelho